A gente vai falar agora do caso Robson, o dono de um açougue em Colombo, que sumiu depois de uma discussão com a mulher. Você vai lembrar, isso foi na terça-feira. A gente trouxe o fato aqui. Desde então, a nossa equipe está em cima dessa história. Nós, inclusive, descobrimos onde o empresário está. Pelo documento que a RIC Record TV teve acesso, ele foi internado pela esposa numa clínica de reabilitação. Mas ficou a dúvida. Será que foi por vontade própria que ele foi parar nessa clínica? Nós fomos atrás dela, da mulher, e também estivemos na clínica. E a partir de agora você acompanha todos os detalhes dessa história. Roda para mim. O que aconteceu com o empresário Robson Martins de Oliveira? O homem que saiu para trabalhar e depois de uma discussão com a própria esposa, desapareceu. Um mistério que intriga amigos e funcionários do Robson e agora chama a atenção da polícia. Todos os dias a rotina do Robson era quase a mesma. Ele acordava bem cedo e já começava a fazer a separação das carnes aqui do açougue dele, que os funcionários iam levar para outros lugares. No dia em que desapareceu, o Robson estava fazendo a mesma coisa. Só que em determinado momento da manhã, ele disse para os funcionários que precisava conversar com a mulher dele, que já o estava procurando em outros lugares. E a partir daí, o Robson não apareceu mais e o celular dele ficou boa parte daquele dia desligado. À noite, quando os funcionários conseguiram fazer contato novamente, as mensagens que o Robson geralmente mandava por mensagem de áudio chegavam em texto. E foi aí que os funcionários desconfiaram que algo de errado estava acontecendo. Conversamos com um funcionário do Robson. Ele falou com o patrão até pouco antes dele desaparecer e conta tudo o que aconteceu naquela manhã. Nesse trajeto, que ele estava no frigorífico ontem, de manhã, a esposa estava atrás dele. Aí quando foi para entrar ali para pegar a BR pelo contorno, ele veio pelo contorno, ela queria que ele fosse pela linha verde. Toda a vida insistindo para ele pegar essa linha verde, não o contorno. E eles vieram pelo contorno, chegaram em Colombo e ele resolveu conversar com ela. O rapaz que estava com ele ligou para mim falando dessa mensagem que ele tinha mandado pedindo pelo amor de Deus para ajudar, entendeu? E depois disso, nós não sabemos mais nada. O funcionário do Robson conta ainda sobre as mensagens trocadas, supostamente com ele. Nessa, o Robson teria dito que estava na delegacia e resolvendo um problema. Logo depois, pede para que os funcionários carreguem um dos carros com as carnes e deixem no açougue. Só que eles desconfiaram mais uma vez, porque esse é o carro que a esposa do Robson já estava querendo pegar há muito tempo. Mandava mensagem querendo a Ducato. Só queria a Ducato. A Ducato que é o carro que ele tem para trabalho. E essa Ducato, desde quando eles estão aí de separação, é só essa Ducato que ela quer. E ele não é de escrever errado. E as mensagens vinham tudo escrito errado. Aí eu desconfiei. Entendeu? Eu desconfiei porque a gente conhece quem é e quem não é. Ele conta ainda que por várias vezes viu o Robson e a esposa brigando. Muita vez dela chegar, baixar a porta, querer tomar chave de carro, dos carros que nós trabalhamos, falar que quem mandava ali era ela, ele não mandava em nada. Tem foto, tem tudo, as fotos de carne no chão, um monte de coisa. Foi bastante discussão, que até coisa que ela sobrou até no caso para mim. Pelo celular recebemos uma espécie de contrato onde diz que a esposa do Robson teria internado ele em uma clínica de reabilitação. Fomos até lá para saber o que aconteceu. E lá dentro da clínica de reabilitação, eu conversei com a psicóloga responsável pelos pacientes. Ela disse que, por sigilo da própria clínica, não pode repassar a informação de ninguém. Mas nós ficamos sabendo que a Polícia Civil já esteve aqui e confirmou que o Robson está lá dentro, sendo tratado. Resta saber agora se isso foi uma decisão dele ou não. Decidimos então procurar pela esposa do Robson para entender o que teria feito ele ficar internado. O irmão dela atendeu o interfone, dizendo que ela não estava. Ele conta que a polícia esteve procurando por ela, mas ela também estava internada, pois ia fazer um procedimento clínico. Falei com investigadores hoje. Vocês aí pessoalmente estão com suspeita de que ela tenha sequestrado ele ou algo assim? Inclusive foi contatada a polícia. Vocês
podem contratar a polícia. Então, ela pode ter outra versão também. Já os funcionários do Robson não acreditam muito nisso, pois o patrão estava sempre acordando cedo, trabalhando e nunca falou nada sobre internamento. A pessoa sair todo dia 4 horas da manhã para ir carregar, buscar carne, é alcoólatra? Eu acho que não. Assim, no meu ponto de vista, eu acho que não. Ele estava trabalhando normalmente. Nós estávamos trabalhando de segunda a sábado normalmente. Como que ele vai largar os 4 funcionários que estavam esperando ele para trabalhar até hoje? Por outro lado, o Robson sempre falava que queria a separação. E eles acreditam que isso tenha feito ela querer se vingar do próprio marido. Ele não estava aguentando mais, ele estava só estressado, não estava aguentando mais. Ele vivia falando para nós. Então ela usava o filho como um escudo. Agora a pessoa sumir, para mim não tem lógica. Não tem lógica e alguma coisa de errado para mim tem. Bom, aí é o seguinte, agora pela manhã nós conversamos com a advogada da mulher do Robson. É isso? Põe na tela pra gente. E considerando que ele não queria... Vamos lá, já a gente vai colocar para você a sonora da advogada. Deixa eu ver, essa é a advogada da mulher do Robson. Já vou colocar aqui que a nossa equipe esteve conversando com ela hoje de manhã. Doutora Márcia, detalhe é o seguinte, o que a nossa equipe confirmou? Nós vamos atrás dos fatos. Aqui a gente não vai fazer suposição. Vamos aos fatos, é o que nós temos hoje. Nós temos hoje uma discussão e um homem que está internado. Aí a gente pediu até uma nota, nossa produção, ao Ministério Público, para entender um pouco, né? E esclareceu pra gente aqui, ó, sobre as internações psiquiátricas, doutora Márcia. E aí, tô dando uma olhada aqui, ó. Segundo o Ministério Público, tem 3 tipos aí. Internação voluntária, que é aquela que se dá com o consentimento do usuário. Exato. A internação involuntária, que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro. E a internação compulsória, que é aquela determinada pela justiça. São esses tipos de internação, doutora. Certo. E aí a dúvida. Detalhe é o seguinte, como é que esse homem foi parar lá? Tá. A voluntária, como foi mesmo dito, é aquela... Eu sinto que eu tenho um problema, eu vou lá e peço uma avaliação e um internamento. A involuntária, eu não concordo com esse problema, mas outra pessoa intervém se eu estou produzindo risco para mim, como uma tentativa de suicídio, ou se esse risco está sendo produzido por uma terceira pessoa. É possível essa internação involuntária com a soma da doença psiquiátrica mais essa situação. E a involuntária quando se apresenta isso ao juízo e daí existe uma determinação judicial que ele seja internado. Então, de qualquer forma, em todas as 3 internações, é necessário que exista um problema médico. Algo que necessite a internação. Isso não possa ser resolvido de forma ambulatória. Se isso ocorre, de não existir essa justificativa médica, da necessidade da internação, até a própria clínica pode responder também por um sequestro, um cárcere privado. Quais interesses existiriam por trás dessa internação? Existem interesses? Agora pela manhã nós conversamos então com a advogada da mulher do Robson. Coloca na tela. Essa internação, ela foi feita de forma compulsória, não é questão de sequestro. É uma internação compulsória porque ele precisa desse tratamento. Então, considerando que ele precisa do tratamento, que teve o aval da família, né, até para uma questão de resguardar tudo que eles têm, tudo que eles já passaram, eles acharam por bem internar compulsoriamente, porque ele não aceitava ele mesmo ir até a clínica e fazer o tratamento. E considerando que ele não queria ir, eles foram até a clínica, fizeram todo o procedimento e assim ele foi internado compulsoriamente. E é daí que vem o áudio que ele mandou para os amigos. Não é uma questão de sequestro, a gente entende que os amigos não sabiam do que se tratava e por isso que fizeram o boletim de ocorrência, pelo menos é isso que a gente acha até esse momento. Pois é, e no áudio, não sei se a gente tem aí para mostrar, mas no áudio, até para relembrar, o Robson, ele pede socorro aos amigos, assim, ó, estão me levando, por favor, entre em contato com a minha advogada, porque estão me levando para uma clínica aqui em Piraquara. Ele pede socorro. A advogada de Robson vai impetrar um habeas corpus pedindo para que ele seja apresentado em juízo e avaliado por uma junta médica judicial.
para que ele seja avaliado o seu real estado de saúde e se ele está sendo mantido internado contra a vontade dele, uma vez que o cliente dele, né, está dizendo o advogado, estava em processo de divórcio litigioso. E diante do pedido de socorro do mesmo para os seus amigos antes do internamento, que gera uma grande preocupação para todo mundo, doutora Márcia. Para os amigos, para quem viu e para os parentes. Existe uma outra circunstância. Se ele não estava promovendo risco para ele ou para outra pessoa, se houver uma pessoa que é diagnosticada com câncer, a gente não pode lá resolver que ela é internada, estou dizendo, com um outro tipo de doença. Nós resolvemos que ela tem que ser internada. Isso não existe. A pessoa pode recusar qualquer tipo de tratamento, né? Então, se não está oferecendo risco para ele ou para outras pessoas, não haveria uma justificativa inicial para esse internamento. Então, precisa ser realmente uma avaliação clínica do que está acontecendo. Como é que a polícia vai descobrir o verdadeiro motivo de toda essa confusão aí? Bom, primeiramente, tem que se observar se esse internamento é legal ou não, né? Se esse internamento foi feito contra a vontade dele, mas existe uma justificativa para esse internamento contra a vontade dele, como ele impor risco a ele mesmo ou outra pessoa, ok, então nós não estamos diante de um crime. Se em outro momento não existe nenhuma justificativa médica para ele nesse sentido, aí então a gente está diante de um sequestro com cárcere privado e aí vem-se as investigações sobre esse fato e sobre o que motivou ele, né? Tá certo. Quero mais uma vez frisar para você que aqui nós trazemos os fatos que acontecem. Os dois lados, 3, o que tiver. Se tiver 10 lados, nós vamos mostrar os 10 lados aqui. E com uma avaliação, né, da doutora Márcia Marcondes, com muita experiência, dos seus quase 30 anos à frente de delegacia de polícia. Doutora Não Márcia. é possível pré-julgar, precisamos primeiro dessas informações. E agora ele vai passar, portanto, a pedido do advogado, né? Vai passar por uma avaliação de uma junta médica que vai tentar entender melhor essa situação. O detalhe é, os funcionários estão preocupados. Ele é um homem sozinho aqui em Curitiba.